graça e a paz seja com todos e todas. Celebrar culto a Deus é sempre um momento especial. É sob a luz de Cristo que somos chamados a andar, a ouvir a sua voz e aprender a discernir entre a voz do nosso Senhor da dos falsos profetas que procuram agradar os ouvidos das pessoas ao invés de agradar a Deus. Vende o Evangelho e pavimenta os caminhos enganosos da nossa sociedade tão fragilizada, mas temos a confiança de que Deus caminha conosco e não nos deixa sozinhos e sozinhas em nosso dia a dia. Oremos ao Senhor. Santo, santo é o Senhor nosso Deus. Graças te rendemos, porque ao nosso lado encontramos irmãos e irmãs na fé, com os quais podemos contar nas horas de aflição. No decorrer da história, o Senhor sempre se fez presente ao lado do seu povo e nunca deixou os seus desamparados. Que a tua palavra nos oriente a não nos deixarmos levar pelos falsos profetas do nosso tempo. Concede-nos, Senhor, que a tua palavra nos faça enxergar com clareza, a fim de discernirmos os falsos daqueles que pelo teu Espírito são de fato enviados. Isso te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Vamos acolher a leitura da palavra do Senhor. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, eu vos convido a neste momento fazermos juntos a leitura do Salmo de número 70. Agrada-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Bendizemos por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, assim foi que Jesus, movendo seu sangue por nós derramou. Herança dos céus, fomos salvos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos por quanto no céu seu Filho bendito por
céus, exultai, exultai, e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos à leitura do nosso texto de confissão, que está localizado em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Gracioso Pai Celestial, graças te damos pelo dom da vida. Graças te damos pela obra redentora em Cristo Jesus que o Senhor realizou em amor a nós. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Paizinho querido, eu quero, antes de tudo, colocar aqui na Tua presença todos os nossos pecados. Pai, se nós dissermos que não temos pecado algum, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Mas nós cremos também que se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda a injustiça. Por isso nós queremos colocar diante de Ti, Pai, diante da Tua presença, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Pedindo a Pai que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabendo, crendo, Pai, que o sangue do Teu Filho amado que foi derramado na cruz nos lava e nos limpa de toda a injustiça. Portanto, Pai, receba, Deus, o nosso culto. Receba, Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura da proclamação do perdão, que está localizado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 ao versículo 18. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Convidamos aos docentes e discentes da Faculdade de Teologia e a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesta manhã para continuarmos adorando e louvando a Deus. Façamos isso com alegria e satisfação.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Que possamos todos e todas declararmos que o nosso Deus é engrandecido. Cantemos a Ele. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Tu és a nossa rocha, és a minha rocha, a minha segurança, teus lábios sempre te exaltarão.
Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor. Continuemos na presença dele, em nome de Jesus. Amém. Esperança e paz, saudamos a todos e a todas na certeza do Deus presente. E convidamos a leitura bíblica que se encontra lá no livro de Amós, capítulo 5, versículo 18 a 24. Amós 5, 18 a 24 nos diz o seguinte: Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas oferendas de manjares, não me agradarei deles, nem atenderei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Amém. Oremos. Ó Deus da vida, damos-te graças pela tua palavra que ora é lida. E permita que não sejamos meramente ouvintes, mas especialmente praticantes. Ilumina, pois, a cada uma de nós e ajuda-nos a entendermos cada vez mais o teu querer sobre as nossas vidas. Dirige os nossos passos e em tuas mãos nos colocamos, hoje e sempre, na certeza do teu cuidado e da tua presença entre nós, é que oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda vez que a gente vai pregar, e olha que pode ser aí a distância, nesses novos tempos aí, né? Mas se a gente não sentir aquele friozinho lá, a gente tem que repensar, porque isto é uma responsabilidade, a partilha da palavra e especialmente palavra de Deus. Aí nós podemos trazer à memória esse texto de Amós. Primeiramente, quando a gente vai falar de Amós, né, a gente tem que dizer o que quer dizer Amós, né, o significado da palavra, né, Amós. Amós quer dizer Deus leva, Deus carrega, ou carregador de fardos. Olha só o que quer dizer Amós, né? E o profeta Amós nos diz os estudiosos e estudiosas que ele sai lá de Tecoa, né? Ou Tecoa, né? Que alguns chamam, que fica na direção do sul, né? Quando fala no sul é bom, né? Mas no caso lá ficava no reinado do sul, Tecoa. E diz aí que esse texto, essa narrativa, diz respeito aí a 750, 752, outros dizem 760, mas é mais ou menos nesse período aí que ocorre essa narrativa. E a gente vai ver que o Amós, ele estava lá, né, cuidando certamente assim, alguns dizem assim, ele era pastor,
cuidava figos silvestres. Eu adoro figo, né? Gosto muito. Mas figo silvestre. Toda vez que falo em figo, eu lembro de umas ocasiões, né? Em que tinha uma pessoa assim que, às vezes, quando às vezes não se acertava muito assim nas ideias, né? Como colegas trabalhando, né? Aí eu dizia assim, não pode ser assim, não pode ser sempre do teu jeito, sempre do meu jeito. A gente tem que trabalhar as questões, tem que dialogar. Não pode ser desta forma, com imposição, a gente tem que ter diálogo. Aí eu lembro que quando isso acontecia, né, a pessoa, ela não pedia, engraçado, né, a pessoa não tinha dificuldade de pedir perdão. Aí sabe o que a pessoa fazia? Deixava assim lá na mesa um doce de figo. Aí eu sabia que aquela pessoa estava querendo pedir perdão, né? Porque sabe que eu gosto muito disso, né? E aí a gente se reconciliava e assim continuava a vida, né? Isso é muito bom. A reconciliação é muito bom nesse processo. Mas então, esse pastor, este cultivador de sicômoros, de figos selvagens, né? Aí estava lá tranquilo, digamos assim, né? Na sua vida, no sul, né? Deve ter a vida boa lá, né? Então, aí Deus chama, né? Que a gente até tem uma música, né? Tem uma música que diz assim, Toada de Amós, né? Tem uma música bem popular que diz assim, que Deus tira, né? Ele de lá, por detrás, né? Dos seus bois, boiadas, né? Assim diz a música, né? E coloca ele à frente, né? Chama ele, vocaciona ele, leva ele, né? Então a gente vê que ele sai lá do sul e vai exercer esse trabalho, né? Como profeta no norte. Então, lá no norte, eles estavam numa boa, né? No norte, lá estavam sob a jurisdição naquela época de Jeroboão II, né? E aí se dizia assim, uma nação próspera, na Israel, estava em prosperidade, né? Mas esta prosperidade não era propriamente a realidade. Porque Israel aparentemente era próspera, mas Israel não tinha propriamente ações consideradas justas, fraternas, em que nos tribunais os juízes se vendiam, os juízes se davam à corrupção. Nos mercados, diz assim que a balança não media adequadamente, né? Muitas situações difíceis lá enfrentavam, né? Diz o texto, até lá, diz assim, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Aí a gente vê um pouco o contexto e a situação que vivenciavam. E isso é lá no tempo de Amós, hein? Será que é no nosso tempo também? Mas lá no tempo de Amós acontecia essas coisas, né? Então, muitas situações difíceis a serem enfrentadas. E sai lá então do Reino do Sul, sai Amós para o Reino do Norte e vai lá anunciar a palavra. Muitas coisas ele vai dizer ao povo e especialmente poderíamos
dizer que todo o livro de Amós trata essas questões, né? E vai como que desvelando toda a situação que lá estava acontecendo. Mas o que nós acabamos de ler aqui nos diz bem assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Esse ai aí, conforme é escrito, recorda as carpideiras. Lembram aquelas pessoas que choravam nos ritos fúnebres? Pois é, este ai era anunciando algo, né? Então é como se estivesse anunciando assim: olha, a morte está chegando aí, vocês estão em situações que não levam à vida, prestem bem atenção. Então vai dizendo ai. E aí vai dizendo ai de vós que quereis aí o dia do Senhor. E é interessante que essa é a primeira vez que aparece essa terminologia dia do Senhor. Alguém vai dizer, não, mas Isaías já falou, fulano já falou, porque não é questão canônica, né? Mas especialmente do cânon, né? Como processo de formação do Antigo Testamento, mas os estudiosos e estudiosas dizem que Amós é antes, né? De Isaías. Então passa a ser a primeira vez que diz dia do Senhor. Porque Israel esperava o dia do Senhor porque ia ser exaltado, né? Ia ser a nação, né? Então queria o dia do Senhor. E olha o que Amós diz lá, ó. Vocês estão querendo isso? Olha o que Amós disse. Porque desejais de Senhor é dia de trevas e não é dia de luz, né? E aí diz assim que não tem como escapar desse dia. Porque é o dia que Deus também age com justiça. E aí, olha só, não tem como escapar. Claro que o contexto de Amós traz essas comparações. É quase que como se dissesse aquele provérbio popular: se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Mais ou menos assim. Então diz assim que, aí diz assim, é como se você fugisse de um leão e daí você acha, consegui. E daí encontra um urso. Então, e depois assim, e quando você está seguro na tua casa, lembrando que as casas lá ficavam no meio do mato, nas zonas rurais, né, como se diz. Então era muito comum ter animais, né, dentro de casa, né, não muitos assim. Mas o que acontece? Quando você está em casa se sentindo seguro, daí diz que de repente você coloca a mão na parede e é mordido de uma cobra. O que quer dizer, usando tudo isso que tem a ver com o contexto da onde vem Amós, né? Essas figuras do leão, do urso, da cobra, né? Dizendo assim que não adianta, não tem como fugir. E daí diz assim que como que é o dia do Senhor ali, ó, trevas e não luz, não será completa escuridão sem nenhuma claridade, né? E depois vai falando, olhem bem para vocês, olhem bem a situação que está. E daí diz assim que Deus, né, dizendo assim, aborrece e despreza as vossas festas, as vossas assembleias, não tem prazer nisso, né? Nem os holocaustos, nem os manjares. E vai dizendo assim, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, quer dizer, as liras, né? E quando fala a terminologia estrépito, né? Quer dizer assim, o barulho intenso. Já pensou a melodia das liras virou como se fosse um barulho, né? Que intenso. Diz assim, eu não quero ouvir nada disso. Não quero sacrifício. Não quero saber desse louvor, não quero saber dessas questões, não quero saber dessas melodias de liras, não quero saber dos cânticos, não quero saber de assembleias, de festas, não quero saber disso. Já pensou Deus dizendo isso, né? Por intermédio da boca do profeta, dizendo assim, mas a grande questão dizendo-se antes de tudo isso aí, antes das melodias, disso, daquilo,
antes disso tudo, corra o juízo, o direito, né? O juízo como águas e a justiça como o rio perene. Vejam bem o que Deus quer do seu povo. Deus quer que tenhamos atitudes justas diante das situações. Deus quer de cada um, de cada uma. Não adianta, como o povo, né, naquele contexto, né, que estavam vivenciando, faziam festas, celebrações, sacrifícios, daí Deus diz, não quer nada disso. Eu quero é que hajam com direito e com justiça. E que a justiça, como um ribeiro perene, ou seja, um rio perene que não seca, isso é que desejo. Isso nos faz lembrar, especialmente um cântico que a gente canta muito, ou cantava, né? Que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Hoje nós passamos por diversas situações que nos trazem dificuldades, repensamos o nosso agir, o nosso pensar, situações que nos angustiam, diversas situações nós passamos. Mas diante de tudo isso, a gente não pode esquecer jamais que diante dessas situações, a gente não pode perder a direção, perder o rumo, não saber o que estamos fazendo da nossa vida, o que queremos das nossas vidas, o que Deus deseja das nossas vidas e é o que podemos fazer e realizamos a cada dia, né? Quizá seja a vontade de Deus, porque Deus nos concede oportunidades a cada dia do nosso viver. E aí, tal qual o texto, que a justiça corra como um rio perene, um ribeiro perene, e também que a justiça, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, que em meio a todas as situações que vivenciamos, que em meio a tudo que ouvimos, vemos, sentimos e agimos, nós possamos sempre ter a direção daquele que nos guia e daquele que é o doador da vida. E assim possamos nós buscar sempre o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Quiçá sejamos cristãos e cristãs, reconhecidos e reconhecidas pelo grande amor de Deus para conosco e quiçá possamos sempre caminhar em direção ao reino com atos dignos do Deus que é justo, renova a nossa esperança e nos conduz por caminhos de justiça hoje e sempre. Amém. Depois de ouvirmos a Tua Palavra e a explanação da Tua Palavra, nós te pedimos, Senhor, em oração. Deus de amor e de bondade, que nos conhece e antes mesmo de podermos expressar com palavras, já sabe das nossas necessidades. Por isso, intercedemos pela Tua Igreja, presente em todo o mundo, para que ela possa realmente ser sal e luz, e que a Tua Palavra possa ser pregada de modo correto, a fim de que possa transformar a vida das pessoas. Diante deste quadro de crise em que o Brasil e o mundo se encontram, permita-nos que o Teu amor nos conduza na superação de todas as estruturas que ameaçam a vida. Que em nosso cotidiano possamos praticar a justiça, amar a misericórdia e andarmos com humildade diante do nosso Deus. Por Jesus Cristo,
nosso Senhor. Amém. E que a paz de Deus, que excede a toda compreensão, guarde os vossos corações e mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos vocês para todos sempre. Amém. Sigam em paz para servir a Cristo com alegria. Amém.